Conheça a centenária organização libertária que está presente no mundo inteiro de livre associação e que ajuda todos aqueles que desejam, os Alcoólicos Anônimos. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Este artigo foi sugerido e escrito por Buda Libertário, revisado por Anthrax Host e narrado por Felipe Barr. Para quem acha que é impossível uma organização totalmente libertária, eis um exemplo centenário, a história dos Alcoólicos Anônimos. Podemos fazer algumas observações importantes a partir da história de como o protótipo da organização de 2 etapas, Alcoólicos Anônimos, surgiu. Na década de 1930, o alcoolismo foi aceito como tem sido ao longo dos séculos como uma doença progressiva e desesperadora que confundiu a ciência médica e até a religião. Inclusive, a prevalência do alcoolismo entre o próprio clero era alarmantemente alto. Todas as formas de dependência de drogas eram consideradas incuráveis e quando atingiam um determinado estágio, as vítimas eram simplesmente postas de lado. Ainda na década de 1930, um proeminente empresário americano conhecido por nós como Roland Hazard III havia procurado por todo tipo de cura para seu alcoolismo, mas sem sucesso. Ele então foi ver o famoso psicanalista suíço Carl Jung para tratamento. Jung tratou de Roland por aproximadamente 1 ano, quando ele já havia alcançado algum grau de sobriedade. Roland voltou aos Estados Unidos cheio de esperança, apenas para adoecer novamente com o alcoolismo ativo. Roland então voltou para a Suíça para ver Jung novamente e pedir mais tratamento. No entanto, Jung humildemente disse a ele que nem sua ciência nem arte poderiam ajudá-lo ainda mais. Mas ao longo da história do homem, às vezes, aqueles que se entregam completamente a alguma organização espiritual e se rendem a Deus por ajuda se recuperam. Roland voltou aos Estados Unidos abatido, mas seguiu o conselho de Jung e procurou uma organização da época chamada Grupos Oxford. Eram grupos de pessoas que se reuniam regularmente para discutir como viver a vida de acordo com os princípios espirituais, muito semelhantes aos adotados posteriormente pelos Alcoólicos Anônimos. E através desses meios, Roland de fato se recuperou, e sua recuperação foi uma fonte de espanto para outra pessoa preocupada, chamada Edwin Thacker, também conhecido como Webb, que também era um alcoólatra desesperado além de qualquer ajuda. Quando Roland contou a Abby como ele havia se recuperado, ele o seguiu e também ficou sóbrio. O padrão de uma pessoa ajudando outra com o mesmo problema estendeu-se de Abby a seu amigo Bill Wilson, que era hospitalizado com frequência por alcoolismo incurável, desesperador e cuja condição era clinicamente grave. Abby disse a Bill que sua recuperação foi baseada no serviço aos outros, limpeza moral, anonimato, humildade e rendição a um poder maior do que ele. Bill se considerava ateu e achou a ideia de se render a um poder superior desagradável, para dizer o mínimo. Toda a ideia de rendição era repulsiva para o orgulho de Bill. Consequentemente, ele mergulhou num desespero absoluto. Ele tinha uma obsessão mental e uma alergia física ao álcool que o condenava a doença, insanidade e morte, dizia um prognóstico que havia sido claramente explicado para ele e sua esposa Lois. No final das contas, Bill desistiu completamente. E exatamente nesse ponto ele afirma que teve a profunda experiência de uma infinita presença e luz e sentiu uma grande sensação de paz. Naquela noite, ele finalmente conseguiu dormir e quando acordou no dia seguinte, sentiu como se tivesse sido transformado de uma forma indescritível. A eficácia da experiência de Bill foi confirmada pelo Dr. William Duncan Silkworth, seu médico no que era então o Towns Hospital, no lado oeste da cidade de Nova York. Silkworth tratou mais de 10.000 alcoólatras e no processo adquiriu sabedoria suficiente para reconhecer a profunda importância da experiência de Bill. Foi ele quem mais tarde apresentou a Bill o livro clássico do grande psicólogo William James, The Varieties of Religious Experience. Bill queria passar seu dom para outras pessoas, e como ele mesmo disse, abre aspas, passei os próximos meses tentando deixar os bêbados sóbrios, mas sem sucesso. Por fim, ele descobriu que era necessário convencer o sujeito da desesperança de sua condição. Em termos psicológicos modernos, superar sua negação. O primeiro sucesso de Bill foi o Dr. Bob, um cirurgião de Akron, Ohio, que revelou ter uma grande aptidão para o espiritual e que mais tarde se tornou um cofundador dos Alcoólicos Anônimos. Até sua morte em 1956, o Dr. Bob nunca tomou outro gole, e nem Bill, que morreu em 1971. A enorme eficácia desse método, que foi descoberto por meio da experiência de Bill, manifestou-se externamente em milhões de vidas que foram transformadas por causa disso.
Na lista dos 100 maiores americanos que já viveram na agora extinta revista Life, Bill Wilson é acreditado como o criador de todo o movimento de autoajuda. A história de Bill é típica de indivíduos que foram canais de grande poder. Os princípios que eles transmitem em uma breve carreira reordenam a vida de milhões em longos períodos de tempo. Jesus Cristo, por exemplo, ensinou por apenas 3 anos, e ainda assim seus ensinamentos transformaram toda a sociedade ocidental nas gerações seguintes. Todos nós sabemos algo sobre Alcoólicos Anônimos, porque seu número de adeptos é na casa dos milhões. Mas também porque isso se tornou parte integrante da própria estrutura da sociedade moderna. Estima-se que o Alcoólicos Anônimos e suas organizações ramificadas afetaram de uma forma ou de outra a vida de cerca de 50% dos americanos na época. Mesmo quando os grupos de autoajuda com base em 12 etapas não entram nas vidas das pessoas diretamente, eles afetam a todos indiretamente, porque reforçam certos valores pelo exemplo. Vamos dar uma olhada nos princípios de poder nos quais Alcoólicos Anônimos se baseia e como essa fundação surgiu historicamente, e examinar o impacto que esses princípios têm na população em geral, bem como entre os membros. Assim podemos ver aquilo que Alcoólicos Anônimos é e também o que ele não é, e aprender com ambos. De acordo com seu preâmbulo, o Alcoólicos Anônimos não é aliado de nenhuma seita, denominação, política ou organização. Além disso, não tem opinião sobre assuntos externos. Não é a favor nem contra qualquer outra abordagem ao problema do alcoolismo. Não tem taxas, cerimônias, enfeites, oficiais ou leis. Não possui nenhuma propriedade, não tem edifícios. Não apenas todos os membros são iguais, mas todos os grupos do Alcoólicos Anônimos são autônomos e autossustentáveis. Mesmo as 12 etapas básicas pelas quais os membros se recuperam são especificadas apenas como sugestões. O uso de coerção de qualquer tipo é evitado e é enfatizado por slogans como "Um dia de cada vez, devagar se faz, as coisas mais importantes primeiro e o mais importante, viva e deixe viver". Alcoólicos Anônimos respeita a liberdade na medida em que deixa a escolha para o indivíduo. Seus padrões de poder identificáveis são o de honestidade, responsabilidade, humildade, serviço e a prática da tolerância, boa vontade e fraternidade. O Alcoólicos Anônimos não subscreve nenhuma ética particular, não tem código de certo e errado, ou bom e mal, e evita julgamentos morais. A organização não tenta controlar ninguém, inclusive seus próprios membros. Em vez disso, o que ela faz é traçar um caminho. Simplesmente diz aos seus membros: se você praticar esses princípios em todos os seus negócios, você se recuperará dessa doença grave, fatal e progressiva e recuperará sua saúde, respeito próprio e a capacidade de viver uma vida frutífera e plena para você e para os outros. O Alcoólicos Anônimos é o exemplo original do poder desses princípios para curar doenças sem esperança e mudar os padrões destrutivos de personalidade dos membros. Desse paradigma surgiram todas as formas subsequentes de terapia de grupo por meio da descoberta de que grupos de pessoas que se reúnem em uma base formal para resolver seus problemas mútuos têm um enorme poder. Al-Anon para os familiares de membros do Alcoólicos Anônimos, então Alatim para seus filhos, depois Jogadores Anônimos, Narcóticos Anônimos, Pais Anônimos, Comedores Anônimos e assim por diante. Existem agora cerca de 300 organizações anônimas de autoajuda de 12 etapas que lidam com todas as formas de sofrimento humano. Como resultado de tudo isso, os americanos deixaram de condenar comportamentos autodestrutivos para reconhecer que essas condições são de fato doenças curáveis. Do ponto de vista prático, pode-se contar com um considerável impacto das organizações de autoajuda na sociedade, não só no alívio do sofrimento humano e na reconstituição de famílias, mas na economia de bilhões de dólares. Absenteísmo, taxa de seguro de automóveis, bem-estar, saúde e custos do sistema penal são amplamente moderados pela grande mudança de comportamento produzido por esse movimento. O custo do acolhimento estatal e da terapia de grupo apenas para os milhões de indivíduos com problemas seria impressionante. Aos milhões, os membros dessas organizações concordam unanimemente que admitir as limitações de seus egos individuais lhes permitiu experimentar um verdadeiro poder, e que esse poder que trouxe sua recuperação, que até agora nada na Terra, incluindo medicina, psiquiatria ou qualquer ramo da ciência moderna, tinha sido capaz de fazer. Obrigado por sua audiência. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone da campainha. Até a próxima!